Nesse vídeo a gente vai aprender como usar as propriedades das operações de vetores para escrever as operações em termos de coordenadas. Então lembra que para a gente poder ter coordenadas a gente tem que fixar uma base. Vamos fixar uma base que eu vou chamar de epsilon, é 2, que é a nossa base canônica. Lembrando que isso significa uma base ortonormal, então é 1 e 2 são dois vetores perpendiculares entre si, cada um de norma 1. E a única característica especial dessa base é que a gente, entre as bases ortonormais, é que a gente está escolhendo ela como sendo a base padrão na qual todas as contas vão ser feitas. Como é que a gente trata a adição de vetores? Então começa supondo que V é um vetor de coordenadas A1, A2 e W é um vetor de coordenadas B1, B2. Isso significa que a gente pode escrever V como uma combinação linear de E1 e E2, ou seja, na forma A1 é 1 mais A2 é 2, e de maneira similar, W pode ser escrito como B1 é 1 mais B2 é 2. Então como é que a gente calcula V mais W em termos de coordenadas? Bom, V a gente escreve na forma A1 é 1 mais A2 é 2, o W na forma B1 é 1 mais B2 é 2. Primeira coisa que a gente pode fazer é usar a associatividade para jogar fora os parênteses, porque a gente sabe que pode agrupar de maneira que a gente quiser. Além disso, a comutatividade diz que a gente pode trocar A2 é 2 com B1 é 1. Então a gente faz a troca. Aí a distributividade do produto de um escalar por um vetor, de um número por um vetor, me diz que, como eu tenho A1 é 1 mais B1 é 1, eu posso botar um E1 em evidência. Mesma coisa para o E2. Então eu fico com V mais W igual a A1 mais B1 vezes E1 mais A2 mais B2 vezes E2. Portanto, as coordenadas de V mais W em relação à base canônica são A1 mais B1, A2 mais B2. Achamos a expressão, uma fórmula, se você preferir, para V mais W, diretamente em função das coordenadas de V e W, usando as propriedades das operações da operação de soma de vetores. Na verdade, a operação de soma é de multiplicação de um vetor por um escalar. Como é que a gente faz a mesma coisa para a multiplicação de um vetor por um escalar? Então, novamente, V A1 com coordenadas A1 A2 significa que eu posso escrever V na forma A1 é 1 mais A2 é 2. Se eu multiplico por um escalar lambda, um número real lambda, então o que eu tenho é lambda vezes A1 é 1 mais A2 é 2. Mas pela distributividade da multiplicação de um vetor por um escalar, eu posso distribuir o lambda sobre a soma. Então, pela distributividade, o resultado é aquilo, lambda vezes A1 é 1 mais A2 é 2, dá lambda vezes A1 é 1 mais lambda vezes A2 é 2. Aí a gente tem uma propriedade que é como se fosse uma associatividade, ela permite a gente agrupar os escalares, multiplicar primeiro os dois escalares e depois multiplicar pelo vetor. Se a gente usar essa propriedade, então lambda V fica na forma lambda 1, que é um escalar, vezes E1, mais lambda vezes A2, que é um escalar, vezes E2. Portanto, as coordenadas de lambda V em relação à base canônica serão lambda 1, lambda 2. Produto interno. Então, novamente, V A1, A2, W, B1, B2 são as coordenadas e a gente escreve os vetores V e W em termos das suas coordenadas usando a base canônica. Então, V A1 é 1 mais A2 é 2, W, B1 é 1 mais B2 é 2. Vamos fazer o produto escalar entre V e W. Tá, então isso é o produto escalar entre A1 é 1 mais A2 é 2, B1 é 1 mais B2 é 2. Mas o produto escalar satisfaz a distributividade. Então, usando a distributividade, eu posso espalhar o B1 é 1 mais B2 é 2 na primeira soma. Então, eu fico com A1 é 1, B1 produto interno com B1 é 1 mais B2 é 2, mais, e aí o outro número que é A2 é 2, produto interno com B1 é 1 mais B2 é 2. Mas pela homogeneidade eu posso puxar os escalares para fora. Pela simetria, eu posso trocar. A simetria, lembra, é como uma espécie de comutatividade do produto interno. Então eu posso trocar na primeira parcela o E1 com o B1 é 1 mais B2 é 2, e na segunda parcela o E2 com B1 é 1 mais B2 é 2. Então vamos lá, usando a simetria, faço a troca.
Agora, novamente, eu posso utilizar a distributividade e, simultaneamente, eu vou aplicar a homogeneidade na primeira parcela. Então, a primeira parcela abre e fica na forma A1B1 vezes E1, o produto interno de E1 com ele próprio, mais A1B2 vezes o produto interno de E2 com E1. Só que E1 e E2 são perpendiculares, então o produto interno é zero. Então essa parcela, na verdade, desaparece. Faço a mesma coisa com a segunda parcela. Novamente, o produto interno de E1 com E2, como eles são perpendiculares, dá zero. Então essa parcela desaparece. E eu fico com uma coisa extremamente simples. Fica simplesmente A1B1 multiplicado pelo produto interno de E1 com ele próprio, B2 multiplicado pelo produto interno de E2 com ele próprio. Só que o produto interno de um vetor com ele próprio é o quadrado da norma. Então eu posso substituir os produtos internos de E1 por E1 e E2 por E2 pelos quadrados de suas normas. Mas esses vetores têm norma 1. Então, na verdade, substituindo a norma 1, eu fico simplesmente com o produto interno entre V e W é A1B1 mais A2B2, que é uma forma extremamente simples e fácil de utilizar. Resumindo, imagina que V é um vetor com coordenadas A1, A2, W é um vetor com coordenadas B1, B2, lambda é um número real. Então, quando eu faço a soma, ela é feita coordenada a coordenada, ou seja, eu somo a primeira coordenada, e essa é a primeira coordenada do V mais W, somo as segundas coordenadas e obtenho a segunda coordenada do V mais W. Lambda V é a mesma coisa, é coordenada a coordenada, ou seja, eu multiplico cada coordenada por lambda. E para o produto interno, eu faço os produtos coordenada a coordenada e somo o resultado. Porque lembra que o produto interno me dá um número, não um vetor. Não esquece que o produto interno também é igual ao produto das normas dos vetores vezes cosseno de θ, em que θ é o menor ângulo entre V e W. Vamos fazer um exemplo usando o produto interno, porque ele faz um jogo entre as duas formas de expressar o produto interno, em termos de coordenadas e em termos das normas dos vetores vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então o exemplo é o seguinte: eu quero calcular o ângulo entre os vetores 1, 2 e 2, 1, que eu estou chamando de V e W. Como é que eu resolvo esse problema? Então, da forma do produto interno a partir das coordenadas, eu sei que o produto interno de 1, 2 com 2, 1 é a mesma coisa que 1 vezes 2 mais 2 vezes 1, que dá 4. Por outro lado, eu sei que a norma de 1, 2 é raiz de 5, a norma de 2, 1 também é raiz de 5. Utilizando então a fórmula do produto interno em termos de coordenadas e do ângulo entre eles, eu tenho que o produto interno de 1, 2 com 2, 1 é o produto das normas, raiz de 5 nos dois casos, vezes o cosseno do ângulo entre eles, que é o menor ângulo entre V e W. Mas igualando as duas maneiras de calcular o produto interno, eu tenho que 5 cosseno de θ, 5 é o produto, o quadrado das normas, igual a 4, que é o produto interno calculado em termos de coordenadas. Tirando então o valor de cosseno de θ, eu tenho cosseno de θ é 4/5, portanto, θ é arcosseno de 4/5. E a gente pode parar aqui. Então, com isso, a gente agora aprendeu a utilizar todas as operações com vetores em termos de coordenadas. A gente reescreveu as operações que eram dadas de maneira geométrica anteriormente em termos de coordenadas. No próximo vídeo, a gente vai discutir como como expressar retas em termos de coordenadas dos vetores no plano.